Moral da história. Uma ilustração para edificar a sua vida. Olá amigos, olá amigas, quem vos fala é o Diácono Barreto da Igreja Cristã de Nova Vida. E conforme combinamos, toda sexta-feira estaremos trazendo para você um quadro que fazíamos no tempo de rádio, que é o quadro Moral da História. E a moral da história de hoje conta a história de um lenhador e o título é Cuidado com as Precipitações. Mas antes de entrar propriamente na moral da história, eu gostaria de convidar você para dar um pulinho lá na nossa página do YouTube. Vai lá, curte a página, se inscreve se você não for inscrito ainda, compartilhe o vídeo, porque afinal de contas nós temos isso como ministério para abençoar vidas, e o objetivo é que seja divulgado, não com interesse de que eu apareça, mas que as mensagens apareçam, porque o autor da mensagem é Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, compartilhe as mensagens, compartilhe com seus amigos, edifique a si mesmo e edifique também a vida dos seus amigos. Conforme prometemos, segunda temos uma ministração de palavras, e sexta-feira, relembrando melhor dizendo, esse quadro que fazemos na rádio, Moral da História. Muito bem, a história de hoje fala a respeito de um lenhador chamado o senhor Moisés. Esse homem trabalhava cortando árvores no interior do Paraná, aquelas araucárias, madeiras que eram de replantio. Ele cortava e ele ganhava por produtividade. E era um homem muito sofrido, que batalhava muito, sofria demais, porque ele tinha no coração um grande vazio, porque ele havia perdido a sua esposa num parto difícil, mas esse vazio era preenchido porque, apesar de ter perdido a esposa, o seu filhinho Mateus se manteve vivo, sobreviveu, e ele, com muita dificuldade, cuidava sozinho daquele garotinho, e durante algum tempo ele precisou parar de trabalhar, viver de auxílio governamental. Mas quando o garotinho fez 5 anos e já sabia mais ou menos se virar sozinho, ele deixava o garoto em casa, porque eles moravam num lugar bastante isolado, perto da floresta, e ele saía cedinho da manhã para poder fazer o seu trabalho, voltava já no cair da tarde. Todo dia o Mateus vinha na sua direção, fazia aquela festa tremenda, com a alegria de ter o seu pai de volta. E isso aconteceu durante muito tempo, até que um dia, durante o dia, apareceu um filhotinho de lobo ali na pequena casa de seu Moisés. Quando ele chegou em casa, estava Mateus com aquele filhotinho de lobo no colo, acariciando. Então ele resolveu fazer o seguinte: deixar o lobo amarrado do lado de fora de casa, aquele filhotinho de lobo, para ver se a mãe aparecia. Se a mãe aparecesse, ele liberaria para o animal ir embora. E isso não aconteceu. Os dias passaram, ele começou a alimentar com comida de panela, com leite, e aquele animalzinho começou a desenvolver, começou a criar um grande laço de amizade com o Mateus. Mateus tratava o filhotinho de lobo como se fora um filhotinho de cachorro. E os vizinhos, quando descobriram que seu Moisés estava criando um filhote de lobo em casa, começaram a avisar: olha, esse é um animal selvagem. Quando ele crescer e tiver fome, a primeira coisa que ele vai fazer é matar o seu filho para se alimentar. Mas seu Moisés ouvia isso, ficava às vezes impressionado, mas ele via a docilidade daquele animal, via o carinho que o seu filho Mateus tinha, o bem que aquele animal estava fazendo, ficando durante o dia em casa com seu filho para que ele pudesse trabalhar. E aquele lobo foi crescendo, o tempo foi passando, o lobo foi crescendo, e todas as vezes
que os vizinhos encontravam com seu Moisés, avisava para ele: olha, o lobo é um animal selvagem, ele tem os seus instintos. Quando ele sentir fome, ele vai matar o seu filho para se alimentar. E seu Moisés foi tocando a vida até que aquele lobo, ele se tornou adulto, mas continuou muito dócil, brincando com o Mateus. Mateus também já estava com seus 6 aninhos e todo dia o seu Moisés chegava no final da tarde, cansado da sua lida, cansado do seu trabalho, e ele se alegrava quando vinha Mateus e aquele lobo na direção dele. O lobo pulava nele, festejava, Mateus pulava, festejava, e aquilo era uma festa diária, que era como se fosse um bálsamo no meio de tanta dificuldade, de tanto vazio que ele sentia no seu coração. Até que um belo dia, o seu Moisés chegou em casa, e quando ele olhou assim, o seu filho Mateus não veio ao seu encontro para abraçá-lo, veio apenas o lobo. Então ele olhou naquele lobo, olhou na boca do lobo e viu sangue. E quando ele viu aquele sangue na boca daquele lobo, a primeira coisa que ele pensou foi nos seus vizinhos, o avisando que quando aquele lobo sentisse fome, iria matar o seu filho para se alimentar. Então ele pegou o machado que estava no seu ombro e desferiu um golpe certeiro na cabeça daquele lobo, um golpe mortal, de forma que aquele lobo morreu imediatamente. Então ele saiu correndo em direção ao seu barraco, em direção ao quarto do seu filhinho, já chorando, achando que iria encontrar ali o desfecho daquilo que seus vizinhos tinham lhe avisado, daquele lobo tendo causado uma tragédia maior para ele ainda, porque ele já tinha perdido a sua esposa e agora perdeu seu filho também, devido àquele lobo que eles criaram com tanto carinho. E ele corre em direção ao quarto, já pensando naquela cena trágica que iria observar. Quando ele olha na cama, o seu filhinho estava dormindo tranquilamente. E quando ele olha do lado da cama, tinha uma enorme cobra, toda estraçalhada pelos dentes do lobo. Ou seja, o lobo matou aquela cobra para salvar a vida do Mateus, o filho de seu Moisés. Moral da história: a maioria das vezes e a maior parte dos arrependimentos que nós temos nas nossas vidas é porque nós fazemos coisas precipitadamente, nós fazemos coisas sem pensar. Às vezes nós olhamos alguma situação e ao invés de tirarmos, apurarmos o que de fato aconteceu ali, nós, vamos dizer assim, como se tivéssemos um tribunal dentro de nós, que julgamos e condenamos pessoas, julgamos e condenamos situações, como se nós fôssemos capazes de julgar sem que apuremos necessariamente aquilo que de fato aconteceu. Quantas amizades se desfizeram por causa de mal entendido? Quantas pessoas se magoaram por causa de mal entendidos? A palavra de Deus em Provérbios 19:2 fala assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que a precipitação é um pecado. Nós, às vezes, na precipitação, por causa de achar que entendermos, sem de fato ter entendido o fato, nós nos precipitamos e às vezes magoamos, e às vezes nos envenenamos, e às vezes criamos uma situação que vai ter repercussão para o resto da nossa vida. Às vezes um momentozinho de precipitação vai ter resultados eternos na nossa vida, que vamos carregar os seus resultados até o final da nossa história. E pior, podemos perder a nossa salvação em função da precipitação. Portanto, pense bem: quando você vê uma cena
Antes de julgar o que está acontecendo, procure apurar o que de fato aconteceu, para que não pequemos e para que não caiamos em situação de pecado. Esperando que essa história tenha edificado a sua vida. Semana que vem voltaremos com mais uma moral da história.